Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da campanha do governo Lula contra o Congresso, né? O governo Lula fez uma campanha muito forte usando inteligência artificial e chamou a militância e chamou o pessoal das redes, e o pessoal está empolgado porque acha que estão ganhando agora que fizeram um negócio bacana. O MST invadiu a sede do Itaú e não sei, pobres contra ricos, é isso daí, coisa e tal. Eles estão achando que estão ganhando essa parada. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo que eu acho que eles não estão ganhando, não. Eu vou explicar para vocês o porquê. Ao contrário, eu acho que eles estão se ferrando nessa história. Mas aqui, a Flávia Oliveira tá animadíssima, que a Flávia Oliveira é ligada a Miriam Leitão, né? Aqui, ó, governo ganha embate nas redes sociais pela primeira vez. O Lula conseguiu emplacar um negócio nas redes sociais, sendo que ele conseguiu fazer hashtag. Fazer hashtag consegue, é verdade. Essa notícia foi sugerida por Peter, pode ser confundido com Ayatollah, Casca de Ferida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então o pessoal está comemorando, cara, o governo está comemorando que ganhou um embate nas redes sociais pela primeira vez, né? Que embate foi esse que eles ganharam, né? Aqui, ó. O Lula está apostando no exagero populista para resgatar a popularidade. O discurso retomou o discurso do nós contra eles, porque nós somos a favor dos pobres e contra os ricos e não sei o que lá, e vamos fazer acontecer. E tá pegando aqui, o governo virou a chave, Lula vai pro enfrentamento, vai bater. Aqui, ó, taxação dos super ricos, né? Botaram o Lula lá naquele desfile do 2 de julho, que a gente falou para vocês, né? Que o pessoal da esquerda tá comemorando, ah, olha como tem que ter um monte de gente do lado do Lula e não sei o que lá, sendo que, como eu expliquei no vídeo ontem, isso daqui é uma manifestação que acontece todo ano lá na Bahia mesmo, tem um monte de gente mesmo, um carnaval que tem lá. O Lula só ficou ali na frente, ainda foi vaiado pra caramba no final das contas, né? Mas estão dizendo que não, que agora o Lula, taxação dos super ricos e não sei o que lá, aqui, ó. Marketing do Lula mira o Congresso com BBB da moda, bancos, bets e bilionários. Não, que tem que taxar bancos, bets e bilionários, sendo que bilionário na cabeça deles é quem ganha mais de 50 mil por mês. Que não tenha dúvida, quem ganha 50 mil por mês ganha muito bem aqui no Brasil, né? Mas não é bilionário, né, meu amigo? Está muito longe de ser bilionário, né? Enfim, e bancos e bets, lembra que taxar esse pessoal, quem vai pagar é quem tem conta em banco e quem vai pagar é quem aposta em bet no final das contas, porque não tem imposto sobre empresa. Imposto sobre empresa é inevitavelmente repassado para o consumidor final, né? Então o Lula tá apostando nisso aí, tô fazendo todo esse negócio de esquerdismo, não sei o que lá, e olha só, eu estou adorando, é ótimo, deixa o Lula fazer isso, deixa ele fazer esse troço, porque isso é a receita para o fracasso para 2026. Eles estão apostando nessa ideia velha e carcomida de não porque ricos contra pobres, que nós pobres temos que bater nos ricos e não sei o que lá, sendo que isso não funciona, né? Tentam isso há 200 anos e nunca funcionou. Aí tentaram o quê? Vamos invadir o Itaú, vamos mostrar que o Itaú é um banco que é ruim e não sei o que lá, e que tem que invadir, coisa e tal, invadiram aqui o Itaú, fizeram uma confusão danada. Isso daqui, eu vou explicar o que é esse tipo de coisa aqui. Você lembra quando os Estados Unidos atacou o Irã, né? E aí o Irã, na hora de revidar, atacou uma base americana lá no Catar? Por que os iranianos atacaram o Catar, que é um país tão amigo dos iranianos, né? E a explicação é muito simples. Porque o Catar não tem risco, o Catar deixou ele fazer isso. Aqui é a mesma coisa, o Itaú deixou o pessoal do MST entrar ali, né? Vocês lembram, a herdeira do Itaú, ela é a Neca Setúbal, que é herdeira do Itaú, apoiou o Lula, apoiou o Haddad, e agora o MST invadiu o prédio dela. Invadiu porque ela deixou, meu amigo, ela que sugeriu, não invade lá o Itaú que não vai ter problema não. Já vou ligar para o segurança para não dar nada, não tem que ir lá, pode ir lá, pode quebrar tudo que eu banco depois, ela tem dinheiro pra caramba. Essa é a hipocrisia que mata o discurso da esquerda. A esquerda diz que são os pobres contra os ricos, né? E o Lula rico pra caramba, andando com um relógio de não sei quantos milhões, com um terno de não sei quantos milhões, andando de avião pra cima e pra baixo, passeando lá em Paris, a Janja com um monte de coisa. O discurso daquela deputada... Erika Hilton, né, que se diz a favor dos pobres, não porque temos que taxar os super ricos, ela com a bolsinha de não sei quantos milhões, eu não sei o que lá, um monte de dinheiro ali, coisa e tal. Esse discurso é uma merda por conta disso. Porque político é tudo rico, meu amigo, principalmente político de esquerda, que já tá no poder há um tempão, já roubou pra caramba, é tudo rico pra caramba, né?
Então, essa é a questão. Carlos Bolsonaro apontou isso também aqui. Ó. Herdeira do Itaú é a segunda maior doadora individual da campanha do Lula. Mas vocês não percebem, mas é por isso que eles foram no Itaú. Porque o Itaú é ambiente amigo. Isso aqui é tudo um teatro pro pessoal, para enganar otário, né? O otário que acha que o Lula defende os pobres e é contra os ricos. Não, ninguém ganha mais dinheiro do que a Neca Setúbal, que é a herdeira do Itaú. Ela que tá entupindo o ralo de dinheiro, porque no final das contas, né, com o governo Lula gastando pra caramba, pegando dinheiro emprestado nos bancos, entope o banco de dinheiro no final das contas. Ou seja, essa coisa toda aqui, ninguém é mais a favor de bancos e bets do que o governo Lula. E bilionários. O Lula faz bilionário pra caramba. Esse monte de amiguinho de empresa amiga do governo, o pessoal lá, os cupinchas do Lula, né, que ficam recebendo os pichulecos do Lula, esses cupincha todos ficam ganhando dinheiro, cara, fica todo mundo bilionário. Então a campanha do BBB, na verdade, é uma campanha que é o Lula que faz, no final das contas, não é o Lula não é contra isso, ele tá ajudando esse pessoal, né? Mas aí você fala assim, pô, não, aqui ó, nas redes, contas ligadas ao PT usam inteligência artificial para atacar o Congresso e Hugo Mota. E teve realmente várias coisas aqui, né, várias imagens aqui de inteligência artificial que eles usaram e coisa e tal, para criticar e não sei o que lá. E o pessoal falando aqui, não, porque o Congresso da mamata, agora é a vez do povo, não, temos que continuar nessa levada, é isso daí, comunismo mesmo e coisa e tal. O pessoal da esquerda está empolgado, por quê? Porque eles estão empolgando a esquerda. A esquerda eles estão empolgando, é verdade. Isso é uma coisa que o Lula, na tentativa de chegar para o centro, o Lula tinha abandonado a esquerda. Agora ele foi para a esquerda, radicalizou na esquerda. Isso vai dar esse apoio para ele. Realmente, a esquerda está empolgada, a esquerda empolgou com o Lula, só que ele abandonou o centro. E o Lula abandonar o centro é suicídio eleitoral em 2026. O Lula sem o centro não ganha eleição, nunca ganhou, tentou várias vezes, nunca ganhou. Ele só ganha eleição se ele for para o centro. E essa jogada toda está forçando o Lula a ir para a esquerda. O Lula indo mais para a extrema esquerda é garantia dele perder a eleição em 2026. Aí é aquilo que eu falei para vocês, pode ser duas estratégias aqui. A primeira estratégia é, não, eu vou perder 2026, mas pelo menos eu mantenho a hegemonia da esquerda. A esquerda continua sob meu controle, a gente tenta crescer a esquerda mais adiante, quem sabe voltar ao poder mais adiante. Ou então, ele está apostando na Venezuela. Está apostando que vai para a esquerda e o STF vai garantir tudo para ele agora para evitar que a direita volte ao poder, e aí no final das contas acabou e não vai ter nada e vão virar Venezuela mesmo e foda-se. Pode ser as duas coisas, né? Enfim, e aí o que é curioso dessa história? Porque aqui ó, tá o pessoal aqui falando, não, porque até ontem os jornalistas da Globo News adoravam falar que o governo Lula não sabia se comunicar, e agora o governo acertou em cheio a luta de classes, e os jornalistas estão desesperados. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando do Jornal Nacional. O Jornal Nacional falou sobre os ataques que o governo Lula está usando inteligência artificial e não sei o que lá, para atacar o Hugo Mota e a Gleisi Hoffmann elogiando e não sei o que lá. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O pessoal da esquerda está achando que está ganhando. Aqui, ó, até a Flávia Oliveira aqui falando, não, porque o governo ganhou um embate nas redes sociais pela primeira vez. Qual é o argumento que ela diz aqui? Ó? Não, o governo foi às cordas e reagiu com tática até então exclusiva da oposição. Estão usando as mesmas armas da oposição, estão usando inteligência artificial e pautas baratas e não sei o que lá, o que é um erro, né? Não é isso que é a vantagem da oposição. A oposição tem razão, tem argumento, é diferente do que eles estão tentando usar aqui, né? Usaram a coisa, faz um par de semanas que o Congresso, ao mesmo tempo empoderado e hostil ao presidente da República, travou um enfrentamento e não estão batendo agora. A diferença... O que fez diferença na recente queda de braço entre os poderes foram as redes sociais. Não foi a primeira vez que o Congresso pisou no freio pela repercussão negativa de votações e projetos. Eu não estou sabendo, o Congresso pisou no freio? Não estou sabendo que pisou no freio, não. Quem acabou cancelando o decreto foi o STF, mas o Congresso não pisou no freio, não, né? Aí fala aqui de algumas coisas aqui, mas ele está dizendo aqui, ó, foi a primeira vez que o governo ganhou um embate nas redes sociais, diz o Felipe Nunes, que é diretor da Quaest. Peraí, mas qual pesquisa que ele fez aqui, né? Porque o Felipe Nunes, a gente sabe que ele é extremamente lulista, não é à toa que na Quaest o Lula ganha tudo, né? Aí fala aqui, ó, a empresa de pesquisas acompanhou, a meu pedido, a movimentação nas plataformas digitais de 17 a 30 de junho. O embate entre Executivo e Congresso produziu 2,2 milhões de menções e alcançou 10 milhões de contas por hora, um feito. Ou seja, o assunto foi muito discutido. Isso eu não tenho dúvida, foi mesmo, botaram um monte de hashtag, coisa e tal.
Aí falaram que o primeiro impulso veio da derrubada dos vetos do Lula, com a questão das eólicas e coisa e tal. Daí viralizou a hashtag inimigos do povo contra deputados e senadores. A segunda onda começou com a derrubada de decreto presidencial que elevou as alíquotas do IOF, não sei o que lá, dizendo que é só sobre rico, não sei o que lá. Agora, o que eu não vi aqui foi o pessoal levantando o que foi para cada lado, porque esse é o problema. Que se falou muito sobre o assunto, é verdade, se falou muito sobre o assunto. Levantar hashtag não é garantia de nada, meu amigo. Hashtag é a coisa mais fácil de você levantar com um robô do mundo, né? Hashtag é o tipo da coisa que tem até menos importância ultimamente, porque justamente é muito fácil você corromper com um robô. Aí, ou seja, aqui ele está falando aqui que teve muita repercussão, mas só isso. Ele não fez avaliação da repercussão. Por outro lado, a empresa Palver fez uma avaliação do que foi falado. Ou seja, eles estão dizendo que ganharam porque se falou muito sobre esse assunto durante a rede. Só que a empresa Palver fez um levantamento do que foi falado. E no final das contas, o governo Lula reagiu, mas perdeu o debate nas redes sociais sobre o IOF. Mostra o levantamento da Palver. O levantamento da Palver fez uma avaliação de todos... Aqui, ó. A maioria das mensagens era negativa ao governo Lula, ultrapassando 50% quase todos os dias. Os comentários favoráveis ao Lula atingiram um teto de 11%. Então, é o que eu falo, o pessoal da esquerda está empolgadão porque estão falando, a gente está falando, estou falando muito sobre isso, olha que legal, estamos ganhando. Não, meu amigo, falar muito sobre alguma coisa não quer dizer que você esteja ganhando. Você pode estar perdendo a discussão, e é o que foi, o pessoal avaliou aqui, ó. 50% estava criticando o Lula, só 11% estavam elogiando o Lula. Teve muita repercussão? Sim, teve muita repercussão, mas não a repercussão do tipo bom, meu amigo, vocês estão perdendo a parada. E o Congresso não voltou atrás, não. O Congresso continua avançando, né? Quem conseguiu alguma coisa foi o STF, que parou a parada e a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado disso no final das contas, né? Aqui, ó. Outra coisa que me deixa assustado nessa história é que o PT está dizendo que vai dar suporte jurídico a influenciadores que apoiarem a campanha. Então repara qual é a estratégia desse pessoal. A direita não pode fazer isso. Se a direita fizer uma organização jurídica para apoiar os influenciadores que são acusados, porque agora virou jurídica a coisa, né? Qualquer coisa que você fala agora pode ser colocado na justiça e coisa e tal. Então, no final das contas, a esquerda pode fazer isso, pode organizar um suporte jurídico para influenciadores, para o pessoal se sentir à vontade de criticar. A direita não pode fazer isso. Olha que coisa, olha que sacanagem, né? Mas o problema dessa história aqui é que, no final das contas, o grande prejudicado com a censura do STF são as redes sociais. Não são os influenciadores. Os influenciadores já poderiam ser processados antes nesse caso, né? Agora o PT olha a estratégia deles. Não, porque a gente vai botar advogado para defender vocês, né? Para mostrar como é que é isso que era o objetivo, como é que era a censura mesmo que eles buscavam nessa suposta regulamentação de redes sociais. Agora que a coisa vai para o jurídico, eles, a esquerda, tem um monte de advogado para atender o pessoal, né? Esse é um problema realmente, isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mas, de novo, isso não é ganhar na rede social. Ganhar na rede social, vocês não ganharam coisa nenhuma, meu amigo. Vocês estão fazendo muito barulho, mas um barulho que vai ser, primeiro, ruim pro Lula em 2026, vai afastar ele do centro e, com isso, vai garantir a derrota dele, e que não é tão positivo assim não, vocês que estão achando que é positivo. No final das contas, 11% de menções positivas foi o teto que vocês conseguiram.